Oi, gente, eu sou Fernanda Novaes e essa é a nossa primeira aula sobre o livro A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. Christopher Vogler é um roteirista e escritor muito conhecido por ter escrito este livro aqui e também ter feito carreira em Hollywood, em grandes estúdios, como é o caso de Walt Disney, principalmente Walt Disney, e a Fox, entre vários outros, também trabalhou em produções menores, filmes independentes. Tem duas introduções este livro aqui. Na primeira introdução, ele vai contar um pouco sobre os seus trabalhos, sobre a sua vida, sobre a sua experiência profissional mesmo. Mas eu não vou me alongar muito nisso, porque senão o vídeo vai ficar muito maior do que eu planejei. Esse prefácio aqui, ele se assemelha muito com o livro anterior que estudamos, do Robert McKee, onde ele vai dar alguns conselhos iniciais, algumas dicas iniciais, qual é o objetivo final, o que esse livro é, o que esse livro não é, tanto que ele retoma aquela ideia de forma e não fórmula. Na página 19, o Robert McKee não. O Christopher Vogler vai falar o seguinte sobre isso. Alguns artistas decidem evitar o pensamento sistemático, rejeitando todos os princípios, ideias, escolas de pensamento, teorias, modelos e esquemas. Para eles, a arte é um processo totalmente intuitivo, que jamais pode ser dominado por meio de regras práticas e que não deve ser reduzido a fórmulas. E não estão errados. No íntimo de cada artista existe um lugar sagrado onde todas as regras são deixadas de lado ou esquecidas deliberadamente e nada mais importa senão as escolhas instintivas do coração e da alma do artista. Porém, ele continua aqui. Todavia, esses artistas correm o risco de alcançar um público muito limitado, porque a maioria das pessoas não consegue relacionar-se totalmente com a arte não convencional. Por definição, ela não se conecta a padrões de experiência normalmente estabelecidos. Ou seja, você não precisa ir 100% de acordo com a sua intuição e nem 100% de acordo com esquemas já sistematizados, esquemas que já funcionam, esquemas de roteiro que já funcionam. Deve haver um equilíbrio. E é isso que o McKee também fala quando ele fala do filme hollywoodiano e o filme de arte no modo exagerado mesmo, sem haver um equilíbrio. Existem, então, por exemplo, os arquétipos. Você não precisa usar todos os arquétipos, você não precisa seguir necessariamente a jornada do herói literalmente. Na verdade, você realmente não deve fazer isso, você deve adaptar tudo isso às necessidades da sua história. E você vai ver que a jornada do herói e os arquétipos são muito flexíveis quando eles entram numa narrativa. E qualquer narrativa, tá, gente? Os arquétipos e a jornada do herói, que é o que esse livro aqui fala, esse livro aqui nos ensina, voltado para os escritores, é claro, porque muitas pessoas utilizam arquétipos para posicionamento de imagem, para marketing, e é totalmente diferente quando os arquétipos estão dentro de uma narrativa fílmica ou até mesmo fotográfica. Há inúmeras formas de se utilizar os arquétipos e a jornada do herói. Ainda no prefácio, o Christopher Vogler vai delinear uma primeira estrutura do que seria os estágios da jornada do herói. Ele não coloca todos os estágios, mas é um primeiro esboço para a gente entender a questão dos atos. E é muito legal, porque ele também retoma aquela ideia de quebrar o segundo ato em dois, para a história não ficar muito travada no segundo ato. Porque o primeiro ato, ele é menorzinho, o segundo ato é maior. Vamos supor assim que o primeiro ato tenha 10 minutos. O segundo ato teria 50, 60 minutos. E o terceiro ato teria também mais ou menos uns 10, 15 minutos. Então, o primeiro ato e o terceiro ato são pequenos, são menores que o segundo ato. E é no segundo ato que às vezes a história trava, porque é muito tempo, tem que haver muitas ações, os personagens têm que fazer muitas coisas para atrair o público, quer dizer, segurar a atenção do público. E por que isso acontece? Por conta que o clímax é muito no final, então tem uma longa jornada até chegar no clímax, que é o ápice da história, ou pelo menos o ápice de cada ato. Aqui
você vai ver que ele vai fazer uma estrutura circular. Ele começa ali, início e fim, porque nessa estrutura circular o fim toca no início, mas tua história pode ter um final aberto, ela não precisa necessariamente que o fim chegue ao início, né? Que o herói volte para o mundo comum, ou seja, que o herói volte para casa, aonde ele está habituado. Isso é bem simbólico e você deve pensar nisso como um símbolo mesmo, um princípio, e você deve entender isso aqui e adaptar a sua história. Mas aqui nessa estrutura circular de uma jornada do herói, o início e o fim se tocam. Então começa com o herói ali saindo de casa, por exemplo, e aí tem o primeiro limiar. O primeiro limiar, ou seja, o primeiro desafio, seria o clímax do primeiro ato, certo? No segundo ato, olha, ele quebra em dois o segundo ato. Então, o clímax do segundo ato, parte 1, seria a provação, que é o momento em que o herói quase morre ou até mesmo chega a morrer. O clímax do segundo ato, parte 2, seria o caminho de volta, aonde a gente acha que tá tudo bem, que agora o herói vai voltar para casa com o objetivo que ele conseguiu, com os presentes que ele conseguiu, com o seu tesouro ou com a sua amada, mas na verdade o caminho de volta é bem complicado também, é tão complicado quanto o primeiro ou a provação. O caminho de volta então marcaria o clímax do segundo ato, parte 2. E depois tem o clímax do terceiro ato, que é o clímax da história como um todo. Mas ele fez 2 esboços aqui. Por quê? Porque o Christopher Vogler, assim como o McKee, pensa que cada ato deve haver um começo, meio e fim, ou seja, um objetivo específico. Existe o objetivo da história como um todo, por exemplo, o herói quer achar um tesouro perdido. Tudo bem, esse é o objetivo geral da história. O herói quer resgatar um tesouro perdido da sua tribo. E isso é tudo bem simbólico, mas eu vou dar esses exemplos meio míticos assim para vocês sempre levarem como um princípio, tá bom? Isso é um princípio. O tesouro pode ser várias coisas, o herói pode ter várias características, o mundo comum pode ser um mundo tranquilo, mas pode ser também um mundo conturbado, mas é um mundo comum. O que é um mundo comum? Um mundo habitual do herói, um mundo que ele conhece. Por exemplo, qual que é o seu mundo? É um mundo tranquilo? Talvez não seja um mundo tranquilo. Para mim, meu mundo comum é esse aqui, que já foi um dia um mundo especial, mas a gente vai falar mais pra frente. Então, existe um objetivo como um todo na história: resgatar um tesouro perdido da tribo. Ele foi escolhido pela tribo para resgatar esse tesouro. No primeiro ato, talvez o objetivo do primeiro ato seja ele conseguir sair do mundo comum. Talvez seu mundo comum seja uma ilha e seja complicado atravessar essa ilha até para o continente. Já seja ali uma aventura. Então o objetivo é esse. Olha, o objetivo geral, o objetivo principal da história não se perdeu. Ainda continua sendo o tesouro. Mas a gente foca na saída do herói do mundo comum até as águas turbulentas do oceano e atingir o continente, por exemplo. Talvez no clímax, ou no segundo ato, na verdade, talvez no segundo ato o objetivo do herói seja conseguir o amor de uma esposa em potencial. Às vezes ele avistou uma mulher e ele gostou muito dela, ela serviu como um aliado, como um grande aliado, mas ele acabou se apaixonando. E sei lá, talvez ela tenha sido sequestrada. Então, o segundo ato seria ele resgatando a sua amada. Mas o objetivo geral, o objetivo principal, que é resgatar o tesouro perdido, não deixou de ser o objetivo principal. Ele continua sendo o objetivo principal. Mas perceba que cada ato tem um começo, meio e fim também. Cada ato precisa, isso é ideal, precisa ter um objetivo específico. Isso prende muito a atenção do público. Tem um filme que eu assisti recentemente que é Instinto Secreto, onde a gente percebe muito bem essas viradas de ato. Por isso que ele deixou o círculo de lado e colocou tipo um retângulo, uma forma retangular, um quadrado aqui, mas é uma forma retangular, né? Linhas retas. Por quê? Porque cada ato é uma coisa só.
Mas isso daqui é um detalhe, é só pra gente imaginar, pra gente deixar na nossa cabeça que cada ato tem que ter um objetivo específico, não deixando de lado, sempre lembrando do objetivo principal. Ele vai até dar aqui um exemplo, mas eu acho que vocês entenderam, né? Agora a gente vai entrar mesmo na jornada do herói, tá? A gente vai começar falando sobre os estágios da jornada. E na próxima aula a gente vai falar sobre os arquétipos. A jornada do herói e os arquétipos podem ser estudados separadamente, tanto que é assim que ele coloca no livro também. Mas é claro que a gente sempre fala de um arquétipo ou outro quando falamos dos estágios da jornada, porque os arquétipos estão entranhados na jornada. Só que dá para estudar os arquétipos separados, porque eles têm características diversas e essenciais, e eles são bem amplos e bem flexíveis, então vale a pena deixar uma aula só para os arquétipos. Essa aula será só sobre os estágios da jornada, mas você vai me ouvir falando sobre os arquétipos também, como o arquétipo do arauto, que chama o herói para a aventura. Pode ser, né? O arauto pode ser outro, mas geralmente é o arquétipo do arauto. Esse livro aqui, O Herói de Mil Faces, que inspirou a jornada do escritor. Quem escreveu esse livro aqui foi Joseph Campbell. E o Christopher Vogler fala um pouquinho mais sobre isso na página 42. Eu vou ler para vocês entenderem como surgiu esse livro aqui, por que o Christopher Vogler quis escrever esse livro aqui para os escritores, focado nos escritores. As ideias contidas no livro de Campbell estão tendo um grande impacto na arte narrativa. A contribuição de Joseph Campbell à caixa de ferramentas, ou seja, todo esse conhecimento aqui, foi reunir essas ideias, ou seja, as ideias de várias culturas, de várias histórias, de várias mitologias que o Joseph Campbell teve acesso, reconhecê-las, articulá-las e nomeá-las e organizá-las. Ele expôs pela primeira vez o padrão que existe por trás de todas as histórias já contadas. O Joseph Campbell viajou para conhecer várias culturas, ouviu muitas histórias, muitas mitologias diferentes e percebeu esse padrão narrativo. O pensamento de Campbell segue em paralelo com o do psicólogo suíço Carl Jung, que escreveu sobre os arquétipos, personagens ou energias, você também pode chamar de máscaras, na narrativa eles também servem como máscaras, que se repetem constantemente e surgem nos sonhos de todas as pessoas e em mitos de todas as culturas. Ele percebeu uma forte correspondência entre as imagens oníricas de pacientes e os arquétipos comuns da mitologia. Quem percebeu isso foi o psicólogo Carl Jung. Aventou a hipótese de que ambos, tanto os mitos de várias culturas quanto os nossos sonhos, vinham de uma fonte ainda mais profunda, o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo que é o inconsciente que a raça humana inteira compartilha. Eu falei em aulas anteriores, acho que na primeira aula eu falei sobre isso, quando o McKee compara o arquétipo e estereótipo. A Story é sobre arquétipo e não estereótipos, é até um subtítulo do capítulo dele. E que estereótipo é uma coisa muito mais regional e efêmera, é uma coisa passageira. Arquétipo não, é uma coisa constante, pelo menos até agora se demonstrou constante. Até agora a gente consegue perceber os arquétipos em vários lugares e mesmo nas nossas vidas, nas nossas jornadas. E estereótipo não, estereótipo a gente sempre está criando estereótipo, né? Por exemplo, vamos pegar uma coisa de piada. Tem o estereótipo do português, que leva tudo ao pé da letra. Vocês já ouviram piadas onde tem o carioca, o paulista e o português. E o português sempre leva tudo literalmente. Então, hoje em dia, contar piada de português não parece tão engraçado assim. Não sendo politicamente correta de jeito nenhum, não é isso. É porque é uma coisa passageira mesmo, é uma coisa efêmera. Cuidado para não colocar um estereótipo no seu filme. Cuidado, trabalhe sempre com arquétipos, se for possível. E o herói
tem 1000 faces. Por quê? Porque o herói é um princípio. O herói pode ser um herói trágico. Por exemplo, um herói, ele pode morrer no meio do filme. Ele pode morrer no meio do filme, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O herói tem 1001 possibilidades de ser o que a história precisar que ele seja. É como o ser humano, a gente tem uma mesma essência. Por exemplo, cristãos acreditam que temos uma mesma essência, e essa essência é divina, é Deus. E temos capas diferentes, né? Eu me comporto de uma forma, João se comporta de outra, Maria se comporta de uma outra forma. Tem um físico diferente, tem gostos diferentes, tem predileções diferentes. O herói também é assim. E olha, todos somos herói da nossa própria jornada. Então, o herói de 1000 faces é justamente sobre isso, sobre essa flexibilidade que o princípio, que o arquétipo tem com as narrativas. É por isso que esse título é genial, o Herói de 1000 faces. Perfeito. Bom, agora entrando mesmo na jornada, vamos falar sobre os estágios da jornada do herói. Bom, aqui tem um quadradinho onde ele compara a jornada do escritor e a jornada do Herói de 1000 faces, mas é porque ele quis sintetizar melhor. Por quê? Porque o direcionamento do Christopher Vogler é para escritores. Então, algumas coisas aqui ele meio que tirou ou adaptou para nós escritores. Então, primeiro ato teria mundo comum, chamado à aventura, a recusa do chamado, encontro com o mentor e o primeiro limiar. O primeiro limiar, a travessia do primeiro limiar, marca o clímax do primeiro ato. O segundo ato teria as provas, aliados e inimigos, a aproximação da caverna secreta, a provação que acontece na caverna e a recompensa, que marca o clímax do segundo ato. E o terceiro ato teria o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir. Então esses são os 12 estágios da jornada do herói. Em qualquer boa história, o herói cresce e se transforma, empreendendo uma jornada de um modo de ser para outro, do desespero à esperança, da fraqueza à força, da tolice à sabedoria, do amor ao ódio, ou vice-versa, tá? Pode ser isso também, pode ser uma história bem pessimista, não tem problema. Os arquétipos e a jornada do herói, ela se adapta a muita coisa. Eu diria que a todo tipo de coisa, a todo tipo de narrativa você consegue utilizar alguns princípios ou mesmo todos os princípios da jornada do herói. Vamos lá, então vamos começar com o primeiro estágio. O primeiro estágio é o mundo comum, como eu falei anteriormente, e o mundo comum é o mundo habitual do herói, é o mundo onde ele conhece. E como eu disse anteriormente, pode ser sim um mundo tranquilo, né? Como ali Senhor dos Anéis, onde o Frodo tá naquele lugar maravilhoso, que se eu não me engano é na Suíça ou na Suécia, não sei, mas é aqueles vales, aqueles montes verdes, amigos, bebedeira, diversão, cantoria e dança e um monte de coisa gostosa de se fazer. Ali é o mundo comum do Frodo, por exemplo. O mundo especial para uma pessoa que nasce no meio do caos seria um lugar tranquilo e em paz. Esse seria um mundo especial, estranho. Então, não necessariamente o mundo comum é um mundo tranquilo. É apenas, perceba esse princípio, é apenas um mundo em que o herói conhece com as próprias mãos. Então, o mundo comum é o mundo comum do herói, que ele conhece. Pode ser, por exemplo, um sentimento ou um tipo de comportamento. Por exemplo, o mundo comum de um cara, um galinha, um cara que pega todo mundo, é se comportar feito um galinha, feito um paquerador sem limites. Um mundo especial seria ele se apaixonar e ele entrar nesse estado de amor profundo por apenas uma pessoa. Percebe? Tem um filme chamado A Mulher Faz um Homem. É um filme belíssimo, belíssimo. Eu indico muito a vocês. Tem no YouTube para alugar, não sei mais aonde tem, eu acho que tem na plataforma do Brasil Paralelo também. Não me lembro se tem na Netflix, eu acho que não, e nem no Mubi, mas é um filme belíssimo, procurem aí. Eu tenho certeza que no YouTube tem porque eu vi por lá. E o herói desse filme,
ele é um escoteiro, ele é um professor de escoteiros. Escoteiros crianças mesmo, bem pequenininhos, assim, crianças bem inocentes, bem fofinhas. Esse é o mundo comum deste herói, deste nosso herói. E ele vai para o mundo especial completamente diferente do mundo comum dele. O mundo especial, contrastando com esse mundo comum, é o mundo da política. Um mundo onde cobra come cobra. Um mundo onde as pessoas deveriam se ajudar igual ao escoteiro. Olha só que genial. Ele trabalha com crianças escoteiras. Escoteiros geralmente ajudam um ao outro. É isso que eles devem fazer. Se um tá em perigo, o outro ajuda, né? Todos se ajudam mutuamente. Ajudam para caçar, para comer, para fazer fogueira. Tá todo mundo se ajudando unido. A política devia ser assim, né? Devia ser assim, mas não é. A gente sabe que não é. E ele é chamado para ser, acho que deputado, alguma coisa assim, em Washington, onde tá cobra comendo cobra, completamente ao contrário do mundo comum dele. Então ele percebe isso, mas ele acaba se transformando ali dentro. Ele acaba se desenvolvendo muito ali dentro, porque ele era um tanto inocente e ingênuo. E com essa nova experiência, mesmo que dolorida, tá? Mesmo que dolorida, ele cresce muito. Na verdade, é assim que a gente cresce, né? A gente não cresce em lugares confortáveis. A gente cresce realmente se desafiando, se propondo a ter um desafio, a tomar banho gelado, a não comer doce, a pegar pequenos desafios no dia a dia. Porque aí sim a gente vai controlando o nosso próprio corpo e crescendo e amadurecendo. Eu tô falando de coisas pequenas, mas aí a gente pode ir estendendo para outras coisas mais interessantes, mais desafiadoras mesmo, né? Bom, o segundo estágio da jornada é o chamado à aventura. O chamado à aventura é uma nova energia que chega no mundo comum. Por exemplo, vamos pegar Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, não começa no mundo comum, começa com um prólogo, né? Senhor dos Anéis começa com um prólogo, mas depois já entra no mundo comum ali do Frodo. E quem chega no Frodo é Gandalf. Gandalf traz essa energia nova que movimenta o mundo comum do herói. Ele serve como um arauto, mas ele é um mentor, né? Ele é um típico mentor, é um velho sábio. O mentor pode ser de todas as idades, de todos os sexos, de ter vários comportamentos, mas o clássico mentor é um velho sábio, tá? Mas o mentor, ele tem essa flexibilidade de, por exemplo, nós mesmos somos mentores de vez em quando, né? De vez em quando a gente tem que dar conselhos aos mais jovens, ou mesmo aos mais velhos. Tem muitos filmes que os mais jovens dão conselho aos mais velhos. Mas, de qualquer forma, a gente vai falar disso mais pra frente. O mentor, Gandalf, ele veste a máscara de arauto para chegar com uma nova energia, uma informação nova no mundo comum do herói. E deixa tudo muito tenso, né? Fica tudo muito obscuro dali a pouco. Tá todo mundo rindo, brincando, se divertindo, e dali a pouco essa nova informação, essa nova energia deixa um ambiente um pouco obscuro, fica um pouco uma coisa meio de terror ali. O chamado à aventura, fazendo um paralelo com o Story de Robert McKee, é como se fosse um incidente excitante. Por quê? Porque o incidente excitante é uma coisa, como o próprio nome fala, é um incidente que incita, né? Incita a vontade do herói a agir. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa com o chamado à aventura. O chamado à aventura pode ser um pedido. Pode ser um pedido como acontece em Star Wars, com a princesa Leia. Mas também pode ser uma série de eventos que acontece no mundo comum do herói que ele percebe que ele precisa agir. Então, o incidente excitante é como se fosse o chamado à aventura. Ou melhor dizendo, o chamado à aventura é como se fosse um incidente excitante, fazendo esse paralelo com o livro anterior. O chamado à aventura também pode ser feito por meio da tentação. Ou seja, o personagem ele é tentado a agir. Ele é tão tentado que ele acaba agindo. Por exemplo, tem um romance do Graal, a história de Percival. Eu tenho esse livro aqui, que é O Segredo do Graal,
que ele conta esse romance do Graal, uma história clássica do ciclo arturiano, e é muito simbólica. Aqui tem a jornada completinha do herói. É muito perfeito, é muito literal até, só que é um livro belíssimo, é um romance belíssimo. E tem uma parte aqui que é o chamado aventura. E como acontece o chamado aventura aqui? O Percival, ele não é chamado à aventura por um pedido. Ninguém pede a ele que vá para um mundo especial. O Percival, ele mora numa floresta com a mãe dele, é o mundo comum dele. E é bastante simbólico, é um mundo puro, sem tentação nenhuma, sem pecado nenhum, quase, né? É um mundo perfeito, tipo o mundo do Frodo ali, aquela comunidade do Frodo, dos hobbits. E aí, o que acontece? Uma tropa de cavaleiros entra nessa floresta. Eu vou ler para vocês esse pedacinho. Aí o cavaleiro fala assim para ele: rapaz, não tenha medo. Aí ele fala assim: eu não tenho medo, diz o rapaz. Pelo Salvador em que creio, vós sois Deus. Olha só, o Percival, ele é tão alienado ali no próprio mundo comum que qualquer pessoa diferente dele, ele acha que é uma coisa divina. É porque os cavaleiros têm armaduras brilhantes e ele vê aquilo como uma coisa divina. Então, vós sois Deus? Aí o cavaleiro fala: de certo que não. Então quem sois vós? Um cavaleiro. Cavaleiro, Percival fala. Não conheço ninguém com esse nome. Nunca vi. Todavia, sois mais belo que Deus. Eu gostaria de ser semelhante a vós, todo brilhante e feito como vós. O cavaleiro aproxima-se dele e pergunta: viste passarem hoje por esta charneca 5 cavaleiros e 3 donzelas? Porém, o rapaz está curioso sobre outra coisa. Ele segura a lança em suas mãos, querendo saber o que poderia ser. Belo e caro sir, vós que tendes por nome cavaleiro, o que é isso que portais? Então, assim, e continua, é muito legal esse romance, muito legal. Realmente é a jornada do herói certinha, assim como a jornada de Jesus também é uma jornada do herói por excelência. Esse romance do Graal também conta com os arquétipos, os símbolos da jornada do herói muito perfeitamente. É muito bonito. Então você vê que o Percival, ele é tão alienado ali no mundo comum dele que ele acha que o cavaleiro é Deus. E ele não está preocupado com outra coisa, ele está preocupado com as ferramentas, com os equipamentos, com as armas que o cavaleiro está portando. Ele quer saber. Então ele é tentado. Você vê, eu quero ser como você. Sabe, eu quero ser semelhante a você, eu quero ser todo brilhante. Você é mais bonito que Deus, né? É muito interessante isso. O terceiro estágio é a recusa do chamado. Olha, o seu herói pode receber o chamado e ir direto atender o chamado. Mas é interessante ele hesitar por um instante. Acontece isso, por exemplo, no Star Wars. O Luke, ele recusa, se vocês lembram, o Luke ele recusa por um tempo o chamado. Mas na hora que ele volta para casa dele e descobre que os seus tios foram mortos pelos Stormtroopers, ele ganha uma motivação maior para atender o chamado. A recusa do chamado, ela sinaliza alguma coisa arriscada, tanto que até Jesus se recusou num primeiro momento. Na página 164, o Christopher Vogler nos lembra: no início, é natural que os heróis reajam tentando evitar a aventura, porque realmente pode ser uma coisa muito arriscada, ele pode morrer. Até mesmo Cristo, no jardim de Getsemane, na noite da crucificação, pediu: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ele estava simplesmente verificando se havia alguma maneira de evitar o suplício. Essa viagem é realmente necessária? E aí ele percebe que sim, claro que sim. O amor é maior que tudo. Agora, um outro exemplo bíblico sobre essa questão da recusa do chamado é que se o herói persiste muito na recusa, talvez possa vir algo trágico na sua vida. Na página 165, Christopher Vogler nos lembra: na Bíblia, a mulher de Ló é transformada num pilar de sal ao recusar o chamado de Deus
para deixar a casa em Sodoma e nunca olhar para trás. Olhar para trás, insistir no passado e negar a realidade são formas de recusa. O quarto estágio é o encontro com o mentor. Bom, o mentor é um personagem, é um arquétipo, na verdade, uma máscara, uma energia que protege o herói, dá-lhe presentes, dá conselhos, dicas, pode dar informações. Geralmente é numa figura de um velho ou uma velha sábia. Por quê? Porque o mentor é como se fosse o último estágio do herói. O que o herói precisa alcançar, sabe? O mentor, ele já foi um herói um dia. Ele já passou por muitas experiências até se tornar um mentor. Eu acho que é assim a evolução das cartas de tarô. Começa com o herói e termina com o mentor, não tenho certeza. Mas tem algum baralho que começa com o herói, vive várias experiências ali, e aí o último é o mentor, o velho sábio, ou a velha sábia, ou a sacerdotisa, não me lembro bem. Então o mentor numa narrativa, numa ficção, é um personagem que ajuda o herói. Ele ajuda de todo o coração, ele conhece todas aquelas experiências com as quais o herói vai passar. A energia do mentor, então, é fornecer o que é necessário para o herói. Ele não precisa ser um velho ou uma velha sábia, tá bom? O mentor pode ser até mesmo um livro. Às vezes um herói passa por uma biblioteca, olha para um livro, fica curioso, abre aquele livro e tem uma frase que amplia a percepção de realidade dele. Entende? É a energia do mentor. Aquele livro que ele abriu forneceu uma ajuda que ele realmente precisava. Essa é a energia do mentor. Nas nossas próprias vidas, a gente tem essa energia. Na verdade, a gente acaba tendo todas as energias dos arquétipos, porque realmente são como máscaras. De vez em quando, a gente precisa encarnar o mentor para ajudar um amigo. Às vezes a gente tem, por exemplo, nossas próprias sombras e somos heróis da nossa própria jornada. Então a gente acaba que vivencia todos ou quase todos os arquétipos durante a nossa própria jornada. Na página 175, a gente tem a figura do mentor no folclore e na mitologia. Eu vou ler para vocês porque eu acho muitíssimo interessante. Página 175. Lemos sobre elfos que ajudam o sapateiro, animais que ajudam e protegem garotinhas em contos de fadas russos, os 7 anões que dão abrigo à Branca de Neve e o gato de botas, o animal falante que ajuda seu pobre dono a conquistar um reino. Todas são projeções do arquétipo da energia poderosa do mentor que auxilia e orienta o herói. Agora, na mitologia temos um que é o maior mentor de todos, assim, ele é um exemplo perfeito de um mentor. Muitos heróis gregos tiveram o centauro Quiron como mentor, um protótipo para todos os velhos e velhas sábios. Uma mistura estranha de homem e cavalo, Quiron foi pai de criação e treinador de todo um exército de heróis gregos, inclusive Hércules, Acteon, Aquiles, Peleu, Esculápio, o grande cirurgião da antiguidade. Na figura de Quiron, os gregos criaram um arsenal das muitas de suas noções sobre o que significa ser um mentor. Os mentores, eles agem principalmente na mente do herói. Muitos mentores podem, por exemplo, dar coragem ao herói. Esse termo mentor, ele vem originalmente da Odisseia de Homero. Sobre isso, na página 176, o Christopher Vogler vai nos dizer o seguinte: mentor era o amigo leal de Odisseu, encarregado de criar o Telêmaco, o filho do herói, enquanto o herói, o Odisseu, empreendia a longa jornada de retorno da Guerra de Troia, que é sobre o que conta a Odisseia. Mentor deu seu nome a todos os guias e treinadores, mas é Atena
a deusa da sabedoria, que trabalha nos bastidores para levar a energia do arquétipo do mentor para dentro da história. Olha que legal. E realmente, mentor vem de mentes, olha. Os nomes mentes e mentor, bem como o termo mental, derivam do vocábulo grego menos. Menos também significa coragem. Olha, tá tudo interligado, nada é por acaso, nada destes nomes é uma coisa aleatória. Vou chamar mentor porque, gostei desse nome. Não, tem um significado por trás. Então, mentor tem muito a ver com coragem, com mente, agir na mente do herói e ajudá-lo no que for preciso, fornecer o que for preciso, assim como Gandalf ajuda Frodo em variadas ocasiões. Não só o Frodo, ele ajuda ele ajuda a Sociedade do Anel como um todo, né? Durante muito tempo, durante toda a jornada dos nossos heróis. A travessia do primeiro limiar é o primeiro desafio a ser enfrentado. É um ato voluntário, é uma escolha. Para ficar bem resumida essa parte, vamos pensar no primeiro filme do Senhor dos Anéis, onde o Frodo e o Sam estão caminhando ainda nas regiões ali do condado e o Sam para, o Frodo continua, o Sam para, aí o Frodo percebe, ele vira e pergunta alguma coisa do tipo, por que você parou? Você tem certeza que quer ir? Tá com medo? Alguma coisa assim, não me lembro exatamente, detalhadamente do que ele fala. E o Sam vira e fala, se eu der mais um passo, será o lugar mais longe que eu fui na minha vida. Esse seria o primeiro limiar do Sam, pelo menos. Porque pra mim, O Senhor dos Anéis, pelo menos o primeiro filme, é muito sobre o Sam. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o primeiro filme, pelo menos o primeiro filme, é muito sobre o Sam. O Sam tem realmente um caráter muito heróico, porém ele é um aliado. Ele tem a energia de um aliado. De um aliado e também muitas vezes de um mentor. Mas pra mim ele é um verdadeiro herói. Fora isso, esse seria então meio que o ponto de virada. A travessia do primeiro limiar marca um ponto de virada no ato. Sabe, a travessia do primeiro limiar é o clímax do primeiro ato, como dissemos anteriormente. E o Sam ali dando o primeiro passo longe de casa, marcou o seu primeiro limiar, o seu primeiro desafio, que era ir tão longe do condado. É na travessia do limiar que a gente tem os guardiões dos limiares. A gente vai falar do guardião do limiar mais pra frente, quando falarmos de arquétipo. Mas só pra você saber, o guardião do limiar é um guardião, né? É uma pessoa que guarda o mundo especial. Para você entrar no mundo especial, você acaba passando por alguns guardiões. Alguns muito violentos, outros nem tanto, alguns mais neutros que podem se transformar em aliados, como é o caso daquelas árvores falantes, que eu esqueci o nome também, vou deixar o nome aqui, do Senhor dos Anéis. Cara, Senhor dos Anéis também é um filme maravilhoso, é uma trilogia maravilhosa para estudar a jornada do herói e para estudar os arquétipos também. Então, eu vou falar muito sobre Senhor dos Anéis aqui, porque eu sempre lembro desse filme ou do Star Wars. Porque o Christopher Vogler, o Christopher Vogler não, mas o Joseph Campbell, ele conversava, ele dava conselhos para muitos cineastas para construírem a sua narrativa, para colocar arquétipos e misturar a estrutura do roteiro com uma estrutura mítica. Star Wars utilizou muitos arquétipos conscientemente, por isso que bombou. E se a gente vê daqui 20 anos, a gente ainda vai conseguir se identificar com aquele filme, porque realmente é muito arquetipal, é muito universal. Bom, depois, o sexto estágio são as provas, aliados e os inimigos. É aqui que o herói realmente começa a conhecer o funcionamento, a mecânica do mundo especial. É natural que quando a gente empreenda uma jornada, a gente conheça aliados, a gente passe por provas e também, às vezes, incita ali uma raivinha no inimigo. Então, essa é a parte onde o herói realmente conhece o funcionamento do mundo comum, do mundo especial, que é bastante contrastante com o mundo comum. Vamos pegar, por exemplo, o filme que eu acabei de falar, A Mulher Faz o Homem. O nosso herói, o herói do filme,
Gente, ele é um herói porque ele é o protagonista, tá bom? Eu tô falando de princípios e de símbolos, nunca esqueçam disso. Então, o nosso protagonista, o nosso herói, quando ele entra no mundo especial, ele acaba ganhando alguns aliados e alguns bons inimigos. Na verdade, uma pessoa que veste a máscara do mentor, de vez em quando a máscara do aliado, mais do mentor do que do aliado, trai o nosso herói. Então, assistam esse filme que vocês vão sacar de quem que eu estou falando, para você ver como é uma máscara, como é uma coisa flexível, dá para colocar e dá para tirar quando a história pedir, dependendo da necessidade da história. Por que tantos heróis passam por bares e salões nesse momento da história? Olha, lembra quando o Frodo foi naquela cidade onde ele encontrou o Aragorn? Ele encontrou o Aragorn onde? Num bar. Vocês lembram, né? Vou deixar a imagem aí. O Frodo encontra o Aragorn em um bar. Por que tantos heróis passam por bares ou salões em western nesse momento da história? A resposta está na metáfora da caça da jornada do herói. Ao sair do mundo comum, do vilarejo ou gruta, os caçadores em geral seguem direto para uma fonte d'água. Predadores, por vezes, seguem os rastros na lama deixado por uma presa que foi até a fonte matar a sede. É muitíssimo interessante isso, né? Olha, nada é por acaso, até no Senhor dos Anéis ali, quando o Frodo conhece o próximo aliado dele, um aliado fortíssimo que traz muitas informações, que já viveu muita coisa ali no mundo especial. Ele encontra justamente em um bar. A sétima parte é a aproximação da caverna. Esse é o momento em que o herói se prepara para entrar na caverna. Ele, na caverna, também é uma coisa simbólica, tá? Ele se prepara para lutar contra o seu maior antagonista, assim, a parte mais perigosa da jornada. Então, ele tem que se preparar. Então, a aproximação da caverna secreta é uma parte ali do segundo ato em que o herói se prepara. Pode surgir muitas coisas bonitas nessa parte. Por exemplo, como eles estão prestes a morrer, pode ser que surja alguma coisa poética, uma coisa de um alívio cômico, talvez, uma parte em que eles estão se preparando e um vira para o outro e se declara, por exemplo, pode surgir ali uma declaração de amor, por exemplo, uma confissão. Então é um momento que é um momento de tensão, mas como eles estão apenas se preparando, ainda não entrou na caverna, eles estão um pouco mais seguros ainda, pode ser que surja ali algumas confissões, algumas coisas bonitas, algumas coisas mais calmas, né? Porque tem que haver essa elasticidade, tem que mexer com as nossas emoções como se fosse um elástico, com muita tensão e soltar de vez em quando, com muito mais tensão e soltar, e depois com muito mais tensão ainda, cada vez mais tensionado, cada vez mais perigoso, e não no sentido de quantidade, no sentido de qualidade mesmo. Às vezes, um monstro não é tão perigoso quanto alguém que consegue dominar a mente do herói, que consegue manipulá-lo, não é verdade? Então, não é no sentido de quantidade ou de altura, de grandiosidade, mas é no sentido de qualidade. As coisas têm que ficar qualitativamente mais perigosas, mais tensas, mais emocionantes ou mais engraçadas. Então, a aproximação da caverna secreta é como se fosse um segundo mundo especial. Tanto que Senhor dos Anéis é assim também. Tem um mundo especial, que é o mundo fora do mundo comum de Frodo, mas na hora que ele entra ali na caverna mesmo, parece ser um mundo ainda mais especial, não parece? Parece ser um terceiro mundo. Nossa, isso aqui eu nem imaginava que poderia existir no mundo especial. É um outro mundo especial, é um outro nível de mundo especial, é ainda mais perigoso. No oitavo estágio tem realmente a provação. A provação é um momento extremamente difícil, perigoso, complicado. É a parte em que o herói quase morre, literalmente ou simbolicamente, porque simbolicamente morte tem a ver com transformação, mas o herói precisa passar por isso para se transformar. É o momento em que o herói realmente quase morre, ou parece morrer. De alguma maneira, em toda a história, os heróis enfrentam a morte ou algo parecido. Seus maiores medos,
o fracasso de um empreendimento, se você estiver fazendo um filme sobre política, ou sobre empreendedorismo, ou sobre empresas tipo Lobo de Wall Street, alguma coisa assim. O final de um relacionamento, se for um filme romântico, por exemplo, uma comédia romântica. A morte de uma antiga personalidade, se for um filme onde o herói passa de uma personalidade, de um caráter para outro. A maior parte do tempo, eles magicamente sobrevivem a essa morte e renascem, literalmente ou simbolicamente, para enfrentar as consequências de ter enganado a morte. Eles passaram pelo teste principal do herói. O maior exemplo que temos é Jesus, obviamente, né? Eu não preciso nem falar que quando Jesus morre, ele renasce, ele ressuscita de uma forma completamente diferente, completamente transformadora. A aprovação, ela é um estágio tão flexível, que ela é usada simbolicamente até em parque de diversão. Na página 224, o Vogler nos fala o seguinte: num brinquedo de parque de diversões, somos jogados para lá e para cá, na escuridão ou para o espaço, até pensarmos que vamos morrer. Mas de alguma forma saímos de lá felizes por termos sobrevivido. Não é exatamente assim que acontece nestes parques enormes, nessas montanhas russas enormes. Não sei se vocês já foram em parque de diversões, mas mesmo nas menores montanhas russas, dá essa sensação que você vai morrer, e aí você renasce e você sai de lá feliz, contente por ter enganado a morte. É a mesma coisa que a aprovação. Essa é a sensação que o herói tem que ficar depois que consegue sair daquela aprovação. O próximo estágio é a recompensa. Claro, depois de ter enganado a morte, ele recebe uma recompensa. Pode ser um presente, ou pode ser uma coisa mais sutil, pode ser realmente só a experiência de ter passado por aquilo e poder voltar para casa com uma boa história para contar. Então o herói, ele recebe um tipo de recompensa. E essa parte é uma parte, como todo elástico tensiona e depois solta, é uma parte que solta, é um alívio, né? A gente passou pela provação, aquela coisa tensa, complicada, de quase morte ou de morte realmente, e agora a corda se soltou e temos a recompensa. É um momento de celebração ali, os aliados e o herói, eles comemoram. E o 10º estágio, já estamos chegando ao final, o 10º estágio é o caminho de volta para casa. É o momento onde a gente pensa, o herói agora só vai para casa, feliz da vida, vai ajudar a sua comunidade. Porém, não é isso que acontece. Se o elástico soltou, agora ele tensiona novamente. Os heróis, nessa parte aqui, ele tem algumas escolhas, né? Na verdade, 2 escolhas principais. Ou eles voltam para casa, ou eles permanecem no mundo especial. Olha, tem um exemplo bem recente de um filme que alguns amam, outros nem tanto, que é Frozen. Eu gostei muito do primeiro filme. Gostei do segundo filme também, acho o primeiro filme mais legal. O segundo é muito simbólico, né? Tem umas coisas meio ocultas. Muito legal também, é um bom filme, não é um filme ruim. Mas olha o exemplo da Elsa, do Frozen. Ela passa por alguns desafios, ela passa pelos próprios limiares, enfrenta a jornada, e na hora que ela chega no mundo especial, ela permanece no mundo especial, porque é lá que ela pertence. Então, às vezes, tem essa ideia também no filme de que o mundo comum do herói não é o seu lugar é no mundo especial, onde ele vai ter mais coisas para fazer, para ajudar a sociedade, para ajudar o mundo como um todo. Então a Frozen, ela escolhe ficar no mundo especial, enquanto a Anna, acho que é Anna, né? O nome da sua irmã, ela volta para o mundo comum, na sua vida normal. Na página 255, temos um outro exemplo. Como os bodhisattvas da crença budista, eles viram o plano eterno, ele teve aquela iluminação, mas retornam ao mundo dos vivos para contar aos outros e partilhar do elixir que eles conquistaram. Então, tem outros heróis de várias culturas, vários mitos, vários filmes, que acabam voltando para o mundo comum como uma forma de ajudar aquelas pessoas. Ele só teve que viver tudo aquilo para voltar com o elixir.
Nessa parte aqui também acontece as perseguições, porque o herói, ao pegar a recompensa, ao atingir o seu objetivo, ele desperta as forças do antagonismo. Então, nessa parte aqui, pode ser que haja algumas perseguições, como é o caso em Star Wars. O penúltimo estágio da jornada é a ressurreição. A ressurreição é uma parte muito bonita. É preciso mostrar que o herói ele realmente se transformou. Ele passou pela provação, ele se transformou um pouquinho. Mas é na ressurreição que ele realmente prova. É como se fosse um terceiro limiar antes de chegar em casa. É ali onde ele realmente prova que mudou. Ou ele ficou mais forte, ele ficou mais sábio, ele ficou mais experiente, ele se transforma de alguma maneira. Uma função da ressurreição, dessa parte da jornada, quase no clímax da história, é a de limpar o cheiro da morte dos heróis, mas ao mesmo tempo ajudá-los a reter as lições da provação. O batismo normal, o batismo cristão, por exemplo, por imersão num rio, é um ritual feito para dar a sensação da ressurreição, limpando o pecador e retirando da morte simbólica por afogamento. E o retorno com o elixir, que marca o último estágio da jornada, é a mesma coisa que a resolução da história, que pode ou não ter, tá bom? Tua história pode ou não ter uma resolução. A resolução ou o retorno com o elixir é a parte muito parecida com a recompensa, é um momento de celebração, é o momento em que o herói volta ao seu mundo comum com um presente, que pode ser literalmente um presente, pode ser uma arma para a comunidade se proteger da próxima vez dos inimigos, dos monstros, dos orcs, ou pode ser realmente só uma boa história para contar ou algo espiritual. Então, o retorno com o elixir, esse elixir é um princípio, tá bom? Pode ser qualquer coisa. A energia dele é que seja um presente, é que seja algo dado pelo herói para a sua comunidade, para o mundo, para a sua amada, para seu amigo, para o seu cachorro. Essa é a energia do elixir. Bom, aqui chegamos ao final da nossa jornada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula, eu não sei se ficou grande, espero que não tenha ficado grande, espero que vocês tenham entendido cada estágio da jornada. É claro que eu falei muito por cima, mas eu tenho certeza que vocês pegaram a energia de cada estágio da jornada. É muitíssimo interessante vocês escreverem a sua história, o seu roteiro, mas dá uma olhadinha nos mitos, nas histórias de outras culturas, porque pode ser que você consiga absorver esses conhecimentos e automaticamente colocá-los na sua história para ela ficar cada vez mais complexa e talvez até mais significativa, com coisas a mais para o público se lembrar. Lembrando que a jornada do herói, os arquétipos, eles podem ser tanto utilizados em roteiros fílmicos ou roteiros de qualquer outro tipo de narrativa. São padrões narrativos, ou seja, qualquer pessoa que conte uma história, seja por meio de um filme, de um livro ou oralmente mesmo, pode utilizar dessa grande ferramenta que é a jornada do herói. Até a próxima aula!